É com muita alegria que recebemos nessa noite o missionário de Missões Estaduais do Espírito Santo, pastor Devaci Acrísio. Tem trabalhado na região de Porto de Cariacica, na Grande Vitória, e tem feito um belo trabalho de plantação de igreja, usando a ferramenta de igreja multiplicadora, discipulando pessoas naquele lugar. Você vai ficar agora com um vídeo de resumo do seu trabalho e logo após a entrevista que ele nos concedeu. Espero que para você seja tão edificante quanto foi para nós, da Igreja Batista Guaranhuns. Essas notícias revelam a triste realidade do município de Cariacica. Morte, violência, pais que tramam o mal para os seus próprios filhos, filhos que odeiam seus pais. A fachada da casa esconde a dor de quem está lá dentro. Mas à medida que o Evangelho avança, essa realidade, aos poucos, tem mudado. Em 2011, Missões Estaduais enviou o missionário Devaci Acrísio para dar continuidade ao processo de plantação de igreja. O município de Cariacica é um município que tem um grande índice de violência e diante desse grande índice de violência, nós que somos missionários de missões estaduais temos a grande oportunidade de estarmos entrando nos lares e fazermos com que o Evangelho do Senhor possa ser realidade dentro dessas casas. Muitas das vezes as casas totalmente destruídas e elas não têm nenhum motivo até de continuar com suas vidas e nós levamos o sonho com que elas possam melhorar de vida e fazer com que Cristo seja real na vida delas. Aos poucos, a missão vem crescendo, tornando-se cada vez mais relevante para essa comunidade. Nos últimos 6 meses, nós tivemos a oportunidade de batizar 3 pessoas e já estamos com um trabalho discipulado, discipulando outras pessoas para serem batizadas no futuro próximo. Estamos aqui na casa da irmã Brígida, que é a irmã que, pela graça de Deus, ela recebeu o discipulado meu e com isso ela transmitiu o discipulado para o Davi e para o Gabriel, que já são membros agora batizados da nossa missão Batista em Porto de Cariacica e com isso eles já estão reproduzindo ali com o Gabriel, que também vai ser batizado no nosso próximo batismo. O missionário Devaci Acrísio tem utilizado a evangelização discipuladora como estratégia para alcançar a comunidade. Fala meu povo, meu nome é Solianderson de Ávila e eu fui fruto de um pequeno grupo multiplicador aqui na casa de minha irmã. Daí eu fui frequentando, fui aprendendo da palavra de Deus e fui discipulado e batizado pelo pastor Devaci Acrísio de Paula e hoje sou líder de pequeno grupo e discipulo 8 pessoas nesse pequeno grupo. O meu sonho é que nós possamos estar discipulando 50 pessoas e aí essa missão possa ser a primeira igreja batista em Porto de Cariacica. Todo esforço é recompensado quando se vive os sonhos de Deus. Nosso tema, acho que já está mais do que claro, né? Eu tenho um sonho. Então, para a gente começar esse bate-papo, queria que o pastor Devaci, que já foi apresentado, e esse vídeo vai ser também uma parte do nosso vídeo que vai para a internet. Então, ele que já está apresentado, o pastor Devaci, a primeira pergunta para ele é: qual é o seu sonho? Boa noite, queridos. O meu sonho é que cada batista do Estado do Espírito Santo possa ser e fazer uma evangelização discipuladora. E aí eu creio que se nós fizermos isso, tanto lá no campo missionário, quanto nos lugares onde nós estamos treinando as pessoas,
Eu creio que assim nós vamos aumentar o número de pessoas, não somente de membros, mas sim de pessoas que serão discípulos de Cristo, que irão alcançar vidas para o reino de Deus e ser exemplo, e assim, sendo exemplo, as pessoas vão ver Cristo em nós. Esse é o meu sonho, e eu acredito que esse sonho ele pode ser alcançado através da minha vida e da vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Amém. Você falou um sonho numa perspectiva ministerial, mas eu quero agora entrar na sua vida mais pessoal e particular. O Devassi. Qual é o sonho do Devassi? O sonho meu? Eu tenho um sonho de ser pai. Eu tenho 10 anos de casados e eu ainda não tenho um filho. E eu acredito que se eu não for pai pela maneira biológica, eu e minha esposa estamos sonhando em ter um pai, ter um filho do coração, ser pai do coração. E nós estamos planejando isso. Então, seu sonho é ser pai. Se não conseguir de maneira biológica, Isso. vai ser por adoção. Sim, sim. Então, vou cuidar de pessoas também. Cuidar de mais. bom, tá vendo? Sonhos inusitados. Então, fala um pouquinho para nós, pastor Devassi, sobre a sua vocação. Como é que Deus te chamou? Onde foi? Como foi? Como é que você teve essa certeza que Deus estava te chamando pro ministério e para fazer missões do jeito que você tem feito? Deus me chamou para a salvação, num domingo parecido com esse, estava no último banco, e ali o pastor pregou, fez o apelo, e perguntou se eu tinha alguma coisa a oferecer ao Senhor, e naquele momento não tinha nada. E ali eu recebi Jesus Cristo em meu coração, e a mesma emoção que eu tive quando recebi Jesus Cristo no coração, eu também tive quando Deus me chamou para o ministério. O pastor, ele pregou num domingo também à noite, e perguntou, há alguém aqui que quer ir para o seminário e ser pastor e pastorear ovelhas? Esse foi meu chamado, e o meu chamado para missões, ele aconteceu no desenvolvimento do ministério pastoral, onde o pastor começou a levar a igreja a fazer uma evangelização em um bairro próximo, e ali todo domingo, 3 horas, lembra? Antigamente tinha essa evangelização, e todo domingo, 3 horas, eu estava ali junto com ele, agarrado com ele, eu aprendi muita coisa ali com ele. Aquele famoso evangelismo de 3 e a Unijovem de 18. Isso, era de manhã escola bíblica, evangelismo à tarde, Unijovem 6h30, ainda participava do grupo Louvor e de vez em quando ainda pregava na igreja. E qual era a igreja? Primeira Igreja Batista em Vila Betânia. Vila Betânia, Isso. município de Viana. Então foi lá que Deus te eu chamou. Eu sempre morei às vezes longe, lá que Deus me chamou. Então você morava? Eu morava no bairro Maracanã, em Cariacica. E congregava em Vila Betânia, e às vezes ia a pé do Maracanã até em Vila Betânia, e eu ia com meu irmão, e nós íamos cantando, louvando ao Senhor, e era fantástico. Isso foi ano de? Ano de 2001, mais ou menos. Isso. 16 anos atrás. Isso. E aí, como é que você teve certeza que Deus estava te chamando e que você deveria ir para o seminário, se formar, se capacitar e se preparar? Como que essa certeza ecoou no seu coração? A certeza ecoou no meu coração no momento que a igreja me viu como um obreiro para estar dirigindo até a própria igreja. Eu trabalhei no Ministério Jovem e Deus me deu a oportunidade de, com a juventude, desenvolver um pastoreio também. E no dia que Deus me chamou para o ministério, toda a igreja sabia que eu iria ser um pastor. Então foi a igreja que foi a resposta para que eu pudesse ir para o seminário em 2005. Entendi. Então, o seu envolvimento na igreja produziu na igreja a percepção de que você era vocacionado. Isso. Quando a igreja vê alguém desenvolvendo o ministério, ela vai ver a vocação em nós. É isso que eu vi, é isso que eu acredito. O vocacionado, ele vai desenvolver um trabalho na igreja. Não tem como o vocacionado não trabalhar para a sua própria igreja. E só para você ter ideia, agora no primeira semana de setembro, eu vou voltar a essa igreja e fazer uma conferência, porque eles me convidaram. Fazer conferência de aniversário, se não me engano, 30 anos da igreja. Eu sou filho lá, e tem um amor muito grande por mim. É uma benção mesmo. Que legal, muito bom. Devassi, tem água aqui para você. Obrigado. Se você quiser, fica à vontade. Então vamos lá, Deus te chamou mais ou menos em 2000, 2001, ali em Vila Betânia. Isso. E aí você, em 2005, 4 anos depois, Sim. que você foi para o seminário. Sim. E aí você
estudou aonde, como é que foi a sua formação. Fala um pouquinho da importância do seminário na sua vida, qual seminário você estudou e a importância da existência desse seminário para você e para todos os outros líderes da denominação. Eu estudei no CETEBS, que era, quando eu estudava, era Seminário Teológico Batista, e a importância foi muito grande, porque quando você vai para o CETEBS, você é integrado com outros obreiros da sua mesma profissão e fé. Então, com isso, a gente integra mais. Dentro do próprio CETEBS é muito importante. Nós temos as matérias de teologia e também de outras logias, não é isso? Mas também o relacionamento nosso lá dentro faz com que nós, assim, vivemos mais um com o outro. E aí, no próprio CETEBS mesmo, a gente tem a oportunidade de estar pregando em outras igrejas e fazendo também um trabalho missionário, onde a gente aprende muito, porque às vezes tem uma congregação muito pequena, tão longe às vezes que um seminarista traz lá a informação e nós vamos lá e ajudamos esse povo aí. Então eu estudei no CETEBS e aprendi muito. A formação teológica ela é muito boa para nós estarmos crescendo. Pode ter certeza que isso nos dá muita edificação no nosso viver diário. A gente aprende muita coisa. Tá, vou te fazer agora uma pergunta, porque eu estou no momento mais envolvido lá no CETEBS, dando aula e participando de algumas reuniões e etc. Então, uma questão que tem sido levantada ultimamente pelos alunos, pelos professores, pela turma que tem dirigido e coordenado o CETEBS, eu quero saber a sua opinião, que é o seguinte: surgiram, nos últimos tempos, muitas faculdades de teologia, faculdades que têm uma perspectiva acadêmica da teologia, uma turma que quer estudar teologia para ser mestre, doutor, para fazer academia, a teologia numa perspectiva acadêmica. Então, assim, na sua opinião, um vocacionado, ele precisa da teologia acadêmica ou da teologia na perspectiva ministerial? Traduzindo a pergunta, o CETEBS, hipoteticamente falando, para o objetivo que ele se propõe, ele é mais saudável se ele for com S, de seminário, ou se ele for com C, de centro de estudo teológico? Na sua opinião, um vocacionado precisa mais do seminário ou da teologia acadêmica? E qual a diferença de um para o outro? Eu acredito que um vocacionado ele precisa do seminário, onde eu não fui para o seminário para trazer como referência a minha faculdade teológica. Eu fui para o seminário para ser preparado para o campo missionário e também ser pastor. E para que nós possamos ser pastores, ser pessoas de Deus, não que isso não é importante, mas eu acredito que a maior importância de nós estarmos indo para o seminário é nos preparar para sermos obreiros aprovados por Deus. A questão do ensino científico, algumas pessoas têm essa vocação também científica. É claro que tem outros lugares que eles podem fazer essa vocação, mas eu acredito que se nós tivermos o CETEBS desenvolvendo pessoas para o campo onde ele vai atuar, eu acredito que assim nós vamos ter mais pessoas envolvidas mesmo, porque a academia ela vai fazer com que você entenda muitas coisas, mas o seminário, no sentido de preparar o obreiro, vai fazer com que você fique mais apaixonado ainda por gente. Vocês estão entendendo? Eu acredito que a academia ela traz uma crítica, uma autocrítica, e vivendo a crítica de um processo sociológico. O seminário, sendo algo assim nosso, confessional, nós vamos viver mais nós aqui no nosso viver diário. E isso me ajudou muito. E até hoje eu acredito que deveríamos sim ter o seminário, lugar onde nós vamos nos preparar para sermos obreiros cada dia mais para a glória de Deus. Muito bom. Então, para que fique claro, né, eu fiz seminário, eu fiz faculdade de teologia reconhecida pelo MEC. Eu também fiz. Eu fiz a Teológica de São Paulo, não porque também eu queria fazer diretamente. A igreja onde eu sou membro, ela me deu como presente, eu não busquei.
Algumas coisas que aconteceram na Você minha fez vida. a chamada convalidação, né? A integralização dos créditos para ter o seu diploma reconhecido pelo MEC. E fiz uma faculdade batista, onde também foi mais pastoral. Ok, lá em São Paulo, né? Em São Paulo, teológico. Bênção. Então, eu fiz, né, tanto de um lado quanto do outro, realmente enriquece, foi muito bom, mas a minha pergunta é mais assim, tanto para a igreja, né? Porque eu creio que aqui tem vocacionados. Amém. Eu creio que Deus vai continuar chamando pessoas para trabalhar na obra dele, mas também para quem vai assistir esse vídeo na internet, para quem está acompanhando a gente online, esse detalhe que o vocacionado, ele precisa do seminário. E ele tem que ter convicção da vocação. Deus me chamou para quê? Deus me chamou para ser um doutor em teologia e atuar lá na faculdade, na academia, para ir para a Europa, para ser um palestrante, conferencista, escritor. Eu creio que Deus pode chamar alguém para isso. Sim. Mas o problema é que com esse surgimento e com essa facilidade de muitas instituições teológicas, com o reconhecimento do MEC, muita gente se perdeu nesse processo. E eu vejo, porque eu estou numa ponta e na outra, e eu vejo gente que está numa ponta que deveria estar na outra, e gente que está numa que está... Assim, gente vocacionada que está na academia, e gente acadêmica que está lá procurando uma formação ministerial, e aí fica em crise. Entra em crise porque não dialoga com a vocação específica da pessoa. Então fiz essa pergunta para, né, enriquecer e também para direcionar, porque eu sou dessa opinião, que o vocacionado ele deve procurar em Deus a especificidade da sua vocação. Porque toda vocação é específica. Deus te chama para a obra de Deus, mas te chama para fazer algo específico nesta grande obra. Então, quando você tem certeza dessa especificidade, você vai procurar uma formação que vai te ajudar a desenvolver aquela questão específica. Porque senão a gente quer abraçar o mundo, quer aprender tudo, e Deus nos chamou para fazer só uma coisa, e aquela coisa a gente às vezes não consegue. O evangelho ele é muito simples, a gente não tem que ficar envolvendo outras coisas. O evangelho é simples, o homem é pecador, ele precisa de Jesus, e se nós proclamarmos isso e dizer que ele é pecador, e se ele, naquela condição de pecador, se ele não crê que Cristo Jesus é o único Salvador, Senhor e mediador da vida dele, ele não vai alcançar os céus que nós como igreja pregamos. E para alcançar os céus, eu acho que não precisa de tantas coisas fora do que a palavra de Deus nos traz no nosso viver diário. Precisamos sim de seminários que ensinem a palavra no sentido de desenvolver o caráter, e precisamos de seminários que ensinem a nós não negociarmos o nosso caráter. Entende? E quando eu não negocio o meu caráter, eu vou ser um servo de Deus e um discípulo de Jesus Cristo. E automaticamente as pessoas vão ver isso em mim. E daí, não são as formações que eu tenho que vai me desenvolver a minha vida, mas sim a formação bíblica que eu vou ter no meu dia a dia, onde eu vou ler e também eu vou expressar aquilo que eu estou lendo e vou viver aquilo que eu estou lendo. Formações acadêmicas, tem muitas por aí afora. E eu acredito que se as pessoas fizerem direito, medicina, qualquer formação acadêmica que você fizer, você tem que ter como princípio o caráter de Cristo na sua vida. E aí você vai ser vitorioso na sua vida, onde quer que você irá. Eu creio que nós vamos ser vitoriosos para a honra e glória de Jesus Cristo. Boa. Porque Deus chama a gente para trabalhar também em hospitais, sim, né? Sim. Em diversas organizações, e a gente pode ser missionário onde quer que estejamos. Sim. Que fazer missões não é ir para um determinado lugar e falar de Jesus, é viver o Evangelho de Cristo. Quando eu falei com os queridos que eu recebi o chamado dentro da igreja, antes de ir para o campo missionário, eu fui missionário na própria igreja. Aqui em volta da igreja de vocês é um grande campo missionário. Na verdade, ele começa dentro de casa. Nós temos que exercer o caráter de Cristo dentro de casa. E onde eu for, independente do lugar, independente da formação que eu tenho que ser esse missionário. A gente aprende às vezes a ter uma visão missionária só para aquela pessoa que vai. Mas e aquela pessoa que fica? Se você fica também, você é um missionário. A gente tem que ter esse ardor missionário dentro da própria igreja para que nós possamos ver as pessoas entrando num processo de conversão a Cristo Jesus. E aí, quando você se prepara como missionário dentro da sua própria igreja, quando você chega no campo missionário, as dificuldades que muitos missionários têm, muitas das vezes vai começar a ter dentro da igreja, você vai chegar lá preparado.
e aí você não volta tão fácil. Boa, gostei dessa, hein? A igreja é um grande campo Se o cara missionário. fizer missões na igreja, ele isso. vai sendo treinado, lapidado, Sim. capacitado. Quando chegar no campo, ele já está acostumado a fazer missões. Vamos citar um exemplo. Eu fui embaixador do rei. Eu fui conselheiro de embaixador do rei. Como conselheiro de embaixador do rei, eu tive uma dificuldade muito grande. Às vezes eu carregava 30 meninos de bicicleta para ir jogar bola. A igreja não tinha condições, a gente fazia vaquinha para levar os meninos. Entende? Depois eu trabalhei com a juventude. Às vezes a gente pegava um ônibus e locava ele, e a juventude não tem dinheiro, não é isso? Jovem tem dinheiro? Estudante tem dinheiro? Não. Aí você tem que lançar a mão, não é isso? Pagar aquele transporte. E tinha dia que às vezes o motorista, ele era tão misericordioso que a gente juntava só metade. E o pastor às vezes não estava conosco, até porque hoje eu entendo que o pastor tem outras coisas a fazer. Então, o que a gente fazia? A gente falava, vou fazer o seguinte, eu juntei aqui, digamos que é R$100, eu juntei R$50. Se eu juntei R$50, tem como eu dar ao senhor, na segunda-feira, os outros R$50? Irmãos, Deus fazia um milagre. Então, começa dentro da própria igreja, onde a gente, às vezes, quer fazer missões com muito dinheiro. Missões não se faz com muito dinheiro. Missões se faz com a nossa vida. Missões se faz com o nosso chamado. Missões se faz da maneira com que a gente se expressa o amor de Cristo dentro de nós para outras pessoas. E às vezes tem muitas pessoas que podem ser missionários dentro da sua própria igreja e fica esperando um chamado para ir para a África e não sabendo que a África está aqui mesmo, nesse local onde vocês estão adorando ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, Devaci, você falou aí que o evangelho é simples. Sim. Concordo muito, mas você é um cara também muito simples. Graças a Deus. Então, eu fico assim, às vezes, bobo de ver, eu brinco com ele, né, direto. Deva, eu já te disse hoje, né? Isso. Que eu sou seu fã, cara, você é top, velho. Aquela coisa de sempre. Mas é verdade, eu fico bobo de ver a simplicidade com que você encara o ministério, a vocação, Amém. O labor diário da obra de Deus, a maneira bem-humorada como você encara as situações. Então, queria que você rapidinho falasse um pouco da sua rotina. Então, assim, para quem tem a curiosidade, como é o dia a dia de um missionário? Isso. Sabe, você acorda, como é que é a sua vida devocional, sua vida de estudos, de visitação, de evangelização? Fala para a gente um pouco do seu dia a dia como missionário. Queridos, pela graça de Deus, Deus me deu um apartamento na Praia do Morro. Isso aí foi milagre de Deus. Depois eu conto para vocês aí, foi milagre mesmo. E com isso eu pastorei em Porto de Cariacica. Só te cortando um minutinho, parênteses, para que o pessoal possa perceber o tamanho da bênção. O Devaci trabalhava, tinha um emprego, carteira assinada e tudo certo. E aí ele estava muito cansado, não estava conseguindo fazer direito a obra de Deus. Isso. Ele largou o emprego para ir para a obra de Deus. E pouco tempo depois, o apartamento na Praia do Morro. Então fica a dica aí, tá bom? Amém? Quem entendeu? Amém. Quer que desenha, quer que põe legenda? Não, você entendeu, né? Pode prosseguir. E quem me ajudou são pessoas que não são diretamente da igreja, mas Deus moveu o coração das pessoas para fazer isso. Então eu saio da Praia do Morro, eu acordo 4h40, saio numa van de 5h20, juntamente com minha esposa. Eu venho até o terminal de São Torquato ou de Itaparica, pego um ônibus ali, indo para Itacibá, de Itacibá vou para Porto de Cariacica, chego 7h30. Segunda eu chego lá e faço as visitações. Esse trabalho que vocês viram é um trabalho que a gente tem que capacitar as pessoas. A capacitação em Porto de Cariacica não é numa sala somente, mas a capacitação no dia a dia, você trabalhando ali com as pessoas. E aí, de segunda a sexta eu trabalho em Porto de Cariacica. Segunda eu fico até 11 horas, terça eu fico de 7h30 até 9h30, quarta até 11 horas, quinta até 9h30, que tem um culto, e na sexta até 11 horas. Eu faço um trabalho lá, o trabalho que eu faço em Porto de Cariacica não é somente com os membros, eu tenho também 3 missionários em formação, onde eles ficam ali também aprendendo como que eles estão nos CETEBs, e ali eles ficam aprendendo como é o desenvolvimento do trabalho ali em Porto de Cariacica. Sábado, geralmente eu descanso com minha esposa, porque ela trabalha como funcionária federal, e é um dia que ela tem descanso, eu descanso mais no dia de sábado. Domingo, chego na missão mais ou menos 8 horas,
E aí eu só saio depois que o último, saio junto com o José, que é o nosso diácono, que ele sai fechando, eu também saio fechando. Na igreja, uma igreja estruturada, você tem várias pessoas para trabalhar. Numa plantação de igreja, é você e mais alguns. E aí, no momento em que a gente está desenvolvendo a liderança dessas pessoas, elas vai se nos ajudando. Hoje, em Porto de Cariacica, eu tenho a alegria de ver pessoas me ajudando. Mas quando eu cheguei lá 6 anos atrás, eu tinha que abrir o templo, eu tinha que ligar o som, eu tive que fazer todo aquele processo e que as pessoas... Eu fiquei vendo aqui vocês se envolvendo aqui um ao outro. Lá nós estamos hoje com aproximadamente 50 pessoas e ela se envolve também no processo porque ela fica vendo a gente fazer isso. Então, essa é a minha rotina. E eu tenho a grande alegria de fazer isso. Eu não faço isso porque por questão de imposição. Eu faço isso porque Deus um dia me chamou e eu larguei tudo porque Deus me chamou para fazer isso. Eu amo isso, vivo isso e quero cada dia mais abraçar essa obra para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Queria que você falasse assim, quando você chegou lá, já existia alguma coisa? Você começou do zero? Como é que foi? Como é que não foi? Nesses 6 anos que você está lá, qual era a realidade que você chegou? O processo, como que está hoje e o que você pensa para o futuro? Porto de Cariacica é sempre assim, é um local onde já existia. Quando eu cheguei, já tinha 23 anos que já tinha começado o trabalho. E aí, ao chegar ali, eu comecei a identificar algumas coisas que a gente tem que estar desenvolvendo o lugar. Uma das coisas que Deus me deu oportunidade é de honrar um irmão. Quando eu cheguei lá, tinha um irmão, e eu sempre falo, lá mesmo eu falo, o irmão Iris, que era a única pessoa que se envolvia com o trabalho. E ele se envolvia mesmo, ele abria junto comigo, ele fechava o templo. E aí eu comecei a aprender em Porto de Cariacica que eu tinha que estar treinando pessoas. As outras pessoas que estavam lá, que eram mais ou menos umas 10 pessoas, elas queriam às vezes trabalhar, mas não tinha essa facilidade. E até mesmo, como é um lugar onde há muito tempo eles estavam plantados, já tinha começado um trabalho, eles achavam que eles só podiam fazer as coisas se viesse alguém de fora. E uma das coisas que Deus me deu oportunidade foi de estar treinando as pessoas. E aí fui treinando um, depois treinando o outro. E aí hoje eu posso estar aqui com os irmãos e a nossa missão está lá totalmente sozinha, no sentido de ter o culto, de ter toda a formação de um culto, sem que o pastor esteja lá. Quem está pregando hoje lá é uma pessoa que nós estamos treinando também. O que aconteceu? Quando a gente chega no campo missionário, o lugar é campo missionário porque não tem pessoas para trabalhar. Todo lugar onde não tem pessoas para trabalhar, a gente enxerga como um campo missionário. E aí você chegando no campo missionário, uma das primeiras coisas que a gente tem que começar a identificar são pessoas com potenciais. E essas pessoas que têm potenciais, a gente vai treinando elas. E automaticamente as pessoas vão se convertendo, e ao se converter você vai treinando, e começa a treinar as pessoas. Esse treinamento que nós vamos estar dando para essas pessoas, elas vão enxergando uma responsabilidade de estar fazendo com que o trabalho seja real lá no lugar onde eles estão. Qual é o detalhe? Nós temos o irmão Paulo, que está aqui, não é isso? O irmão Paulo que me conversou comigo. Ele deve ter essa experiência também. Quando você chega no campo missionário, uma das coisas que nós não podemos ter ter aquele momento onde você vai desistir. Porque se você chegar no campo missionário para desistir, é melhor nem ir. Você vai encontrar todas as adversidades ali naquele local. Primeiro que você não vai encontrar pessoas para trabalhar. Aí é você e eu tenho a minha esposa Raquel, que ela tem assim, ela foi uma bênção no momento lá comigo, até porque ela chegando no local onde você tem só uma pessoa e você tem um templo para trabalhar, você tem um local e não tem gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma evangelização de impacto mesmo. Não é somente a evangelização de levar igrejas lá para evangelizar, é a gente que tem que estar presente no bairro, fazendo as visitas, fazendo coisas que a igreja não pode fazer naquele momento. Quando as pessoas começam a chegar para nós, aí nós temos que ter a experiência que o seminário nos dá de capacitar pessoas. Nós somos capacitados no seminário, agora nós vamos capacitar.
Quando as pessoas começam a se converter, elas vão começar a fazer coisas que a gente faz. O discipulado é esse. O discipulado é a gente agora deixar as pessoas, digamos, se eu abrir o portão, eu tenho uma pessoa agora que vai abrir. Se eu ligava o som, eu vou ter agora uma pessoa que liga. Se eu cantava, eu fiquei 2 anos cantando. E com um irmão, com uma guitarrinha só, fazendo trem, e a gente cantando. Daí a pouco, uma pessoa que próxima a vocês se compadeceu, foi lá e pregou no domingo à noite, falou: pastor, eu vou te ajudar a trazer aqui uma galera para te ajudar na área da música. E aí ele foi e capacitou, em mais ou menos 6 meses, nós já tínhamos um grupo louvor. Quando eu cheguei em Porto de Cariacica, tinha lá um grupo louvor, com mais ou menos 3 pessoas, mas nenhuma das 3 queria ter responsabilidade com o trabalho. Atrapalhava aquilo que a gente estava fazendo. E aí as pessoas vão chegando, eu comecei a treinar elas nas suas próprias casas, onde nós começamos a fazer pequeno grupo multiplicador. Como é que a gente treina as pessoas? E lá é um bairro carente. Você no bairro carente, você não tem todas as pessoas que têm desenvolvimento no sentido de entender as coisas, no sentido hermenêutico, no sentido de que você fala, elas entendem assim rapidinho, entende? E aí elas têm dificuldade com isso. Elas tendo dificuldade com isso, você tem que fazer a prática mesmo, ensinar. Eu lembro que uma vez nós começamos a fazer pequeno grupo, eu peguei um grupo da missão, fui para a casa de uma pessoa e falei com eles o seguinte: olha só, hoje lotou aqui essa casa. Então o que eu estou fazendo aqui, eu vou deixar um outro irmão aqui e na outra terça-feira eu vou ir para outro grupo, ou para outro lar. Aí peguei um grupo de irmãos que estavam ali, nós multiplicamos o outro lar, e esse irmão, um dos irmãos treinei para ficar nesse lar. E aí nós fomos multiplicando os lares. E graças a Deus hoje, irmão, nós temos 10 lares com essa mesma metodologia, onde as pessoas chegam, elas cantam, e ali também elas oram, e ali elas compartilham a palavra de Cristo. Com esse desenvolvimento, uma coisa que eu observei ali em Porto de Cariacica, quando a gente treina eles são empoderados. O que é empoderado? Lembra Atos 1:8? Mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí eles começam agora a ter uma coisa que eles não tinham antes. Eles começam a ver que eles podem fazer as coisas. E aí eles começam a dirigir, a tocar, a cantar, e começam a sonhar, e não ter mais um local com poucas pessoas. Vocês viram no vídeo que o nosso sonho agora é evangelizar e batizar 50 pessoas. Tá? Eles sabem que eles podem fazer isso. O campo missionário agora tem mais missionários. Não é somente eu, irmão Iris e minha esposa. O campo missionário agora tem mais de 40 pessoas. E aí eles vão girando e sendo missionários. E Deus nos enviou ainda mais 3 missionários em formação para fazer com que o trabalho possa fluir. Essa é a dinâmica. Ótimo. Então, você já tem lá 50 pessoas? Eu tenho 38 pessoas. 38. Nós trabalhamos com 50, então são 88 pessoas. Certo. São 38 pessoas já discipuladas, que elas saem comigo e fazem o trabalho de evangelização discipuladora. Então, e mais 50 pessoas a gente está discipulando. Traduzindo, 38 membros. Isso. E mais 50 pessoas trabalhando com estudo bíblico, Sim. discipulado, que serão daqui a pouco integrados também à igreja. Vamos citar exemplo. O Solianes, que eu batizei, ele lidera um pequeno grupo com 8 meninos que não tem nada de Jesus. Ou melhor, não tinha, né? Agora está começando a ter. Então é assim, vai multiplicando no sentido de pessoas cuidando de pessoas. Entendi. Então, as fotos lá não tem a pasta Missões 2017 nesse pendrive. Então foi deletado. Então fica só na imagem dos irmãos. Tá bom? Depois a gente vai dar um jeito e aí talvez para o vídeo a gente consiga. Você me manda pelo WhatsApp, a gente edita lá hoje ainda. No vídeo então vai ter. Aí você entra lá no YouTube, tá bom? youtube.com/ibguaranhuns. Alguém ainda não se inscreveu no canal do YouTube? Precisa fazer o mais rápido possível para receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo. E acompanhar e curtir, dar like, né? Para o vídeo ficar mais em evidência lá nas páginas. E também compartilhar nas suas redes sociais para bombar. Então vamos lá, Devaci, você falou aí que tem alguns pequenos grupos.
Sim. Então eu sei que você lá está trabalhando com uma determinada metodologia de pequenos grupos. Existem várias. Sim. Então eu queria que você falasse qual método você está usando, qual material, de onde vem, como é que faz, qual é a sua fonte, como é que você está implantando esses pequenos grupos, e a igreja já está nascendo nesse formato de pequenos grupos. Então fala sobre essa implantação e sobre esse modelo aí. Eu trabalho com os princípios da igreja multiplicadora. O princípio da igreja multiplicadora, eles são 5. Evangelização discipuladora, oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. A gente trabalha com esse princípio, que é um princípio que a própria Missões Nacionais nos ensina. E a gente vai desenvolvendo as pessoas nesses 5 princípios. E esses 5 princípios, ele vai fazendo com que a pessoa... Por que a igreja multiplicadora? Fazendo com que a pessoa tenha multiplicação de oração, fazendo com que a pessoa tenha multiplicação de evangelização discipuladora, fazendo com que a pessoa tenha multiplicação de plantação de igreja. Hoje nós já estamos em Guarapari, ali em Muxaba. Eu identifiquei do lado da minha casa que tinha um vácuo que não tem igreja batista. Então a nossa missão batista em Porto de Cariacica já, olha só, a missão ainda já está plantando uma igreja em Muxaba. Entende? Uma igreja assim com mais... Uma igreja agora onde a gente vai assim, fazer aquilo que nós aprendemos. Porto de Cariacica foi um laboratório, agora eu estou começando ali em Muxaba, uma igreja dentro do meu lar. Nesse momento a minha esposa não está comigo, porque ela está em casa, orando, intercedendo pelo prédio, ela está multiplicando lá a oração, e ela também está multiplicando a evangelização discipuladora, que nós já temos pessoas ganhas lá naquele local. E eu creio que logo, logo vai ser uma igreja multiplicadora. A ideia da igreja multiplicadora é nós chegarmos a um determinado número e nós vamos capacitando todo mundo. Lá em Porto de Cariacica nós colocamos 80 pessoas. Quando nós chegarmos a 80 pessoas, já todo mundo treinado, eu pego 20 pessoas lá de Porto de Cariacica e vou plantar outra igreja com essas 20 pessoas. E aí nós vamos multiplicando a quantidade de igrejas nessa estratégia, nessa visão de princípios. E quando as pessoas começam a entender esse princípio, a multiplicação de discípulos vai ser automático. Quando eu tenho oração, quando eu quero fazer uma evangelização discipuladora, quando eu começo a observar que eu tenho que plantar igrejas, quando eu começo a observar que eu tenho que ser treinado e treinar pessoas, e quando eu começo a ver que eu tenho que está fazendo a compaixão e graça, vai ser automático. Eu tenho esses 5 princípios, são princípios ali do livro de Atos, capítulo 2, e aí ele gera depois uma estratégia. Não é uma estratégia para depois gerar pessoas, e sim um princípio que vai gerar estratégia, onde as pessoas fazem realmente uma evangelização discipuladora. Vai multiplicar essas coisas. E multiplica mesmo, queridos. Esse princípio, ele vai fazer com que a sua casa não seja somente um lugar onde você vai chegar e vai ficar cansado de um monte de coisa que você faz na igreja. A sua casa vai ser um lugar que você vai descansar, mas também vai ser um lugar onde você vai começar a evangelizar e discipular pessoas. E isso tem assim trazido para mim um grande gás, uma grande alegria de ver pessoas. O Solianos que vocês viram no vídeo, ele era uma pessoa que não queria nada com Deus, mas a família juntou ali, pequeno grupo, e hoje, por incrível que pareça, o Solianos ele se destaca mais do que a família, porque ele reconhece esses princípios. E com isso, ele vai desenvolvendo. Ele já tem agora 8, ele é empresário na área ele é cabeleireiro aqui na Praia da Costa, e ele já treinou, olha só que interessante, isso também vai para a vida profissional. Ele já treinou mais de 15 garotos que saíram das ruas e agora estão cortando o cabelo, ganhando aí mais ou menos uns 10 a 15 reais por cada corte de cabelo. Então a expectativa dele é fazer com que as pessoas possam também receber Jesus Cristo, mas também possam desenvolver a vida diária dele. Essa é a ideia da igreja multiplicadora, onde você cresce espiritualmente, a sua comunidade cresce e com isso todo mundo vai estar crescendo e multiplicando. Que legal. Eu ia caminhar para o final, mas já que está chovendo, né, você não vai sair na chuva, então nós vamos caminhar mais um pouquinho. Amém? Amém? Favoráveis, levante uma das mãos.
Favoráveis? Levantaram bem, né? Não muito favorável não, Deva. Mas vamos lá. Então vamos lá, para a gente caminhar para o fim, uma pergunta que vai nos fazer refletir de acordo com a resposta que você der. O que é que você pensa sobre todos esses modelos de igreja que têm surgido agora? E você falou que está usando lá a metodologia e os princípios de igreja multiplicadora. Igreja multiplicadora é uma metodologia da Convenção Batista, que Missões Nacionais têm desenvolvido. É uma metodologia não só de colocar pequenos grupos na igreja, mas, como você bem explicou, multiplicar o discipulado em todas as esferas. Multiplicar a nossa vida de oração, nosso evangelismo, nossa comunhão, nossa compaixão, nossa graça e a plantação de igrejas. Não ficarmos só em si mesmados, mas de acordo com que a multiplicação vai acontecendo, isso vai respingando em outros lugares e vai multiplicando igrejas também. Então, eu queria que você falasse sobre esse momento contemporâneo que nós estamos vivendo, de mudanças. Nós temos, como batistas, um modelo tradicional de organizações, de ministérios. Uma coisa vem para substituir a outra, elas podem andar juntas. Como é que você pensa assim, olhando para o futuro, daqui a 10 anos, como é que você imagina que é a configuração de uma igreja que será relevante daqui a 10, 15 anos? O bom da igreja multiplicadora é que ela potencializa aquilo que a igreja tem. Ela não chega acabando com tudo que a igreja tem. Vamos dar um exemplo. O Soliantes é o meu conselheiro de embaixador. Então, esses 10 meninos, e multiplica ainda mais, porque ele estuda ali a metodologia do embaixador, e ele faz com que aquilo ali seja realidade na vida dele. E eu acredito assim que nós estamos vivendo um momento onde nós temos que ter, sim, uma ideia moderna no nosso viver diário, mas algo que vai potencializar o que nós temos. Que não adianta a gente chegar numa igreja e querer acabar com tudo. Já tem, uma igreja já está formada. E aí eu gosto muito da ideia da igreja multiplicadora, que ela vai potencializar. Outras metodologias, ela vai falar que o que a gente faz, às vezes, não presta. É mais ou menos assim. O novo é melhor do que o antigo. Eu gosto mais de viver, de estar tendo as coisas e potencializar essas coisas que eu tenho. Se eu tenho uma embaixada, eu vou potencializar a embaixada. Se eu tenho um ministério feminino, eu vou potencializar o ministério feminino. Então você pode ter uma embaixada multiplicadora. Pode ter uma embaixada multiplicadora. Eu gostei muito da ideia, do princípio da igreja multiplicadora, que ela não vai chegar e vai me dizer que o que eu estou fazendo não serve. Ela vai falar o seguinte: o que eu estou fazendo, eu posso fazer melhor ainda. Vocês estão entendendo? Então, com isso vai potencializar. Digamos, se você começa a ter um pequeno grupo multiplicador, você vai potencializar a sua vida de ser fazer uma evangelização discipuladora, que a igreja sempre faz. A igreja já faz uma evangelização, ou não faz? Só que agora nós vamos sair de uma evangelização de programas, que às vezes a gente marca um horário para uma evangelização rotineira, diária. A gente não vai ter um horário para evangelizar, mas a gente pode ter sim um horário, uma programação de evangelização, e no viver diário você vai potencializar a sua vida de evangelista. Você pode ter o programa de evangelismo? Pode ter. Mas se você antes começar a potencializar a sua evangelização diária, quando chegar no programa de evangelismo, você vai ver que se você fizer uma grande tarde evangelística, quando você começar a fazer isso, você não vai sozinho, você vai levar uma galera grande com você, que já está vivendo isso. Você não vai ter dificuldade de falar: irmãos, vamos fazer um programa na praça. Você tendo a evangelização discipuladora como um dos princípios, você vai automaticamente. Não vai ficar aquele pastor chegando na frente da igreja: pelo amor de Deus, vamos fazer esse programa. Não, o programa ele vai ser apenas aquilo que a gente fala, o programa vai ser uma ponte daquilo que a gente já está fazendo. A gente não vai fazer um programa para o programa, entende? O programa ele vai ter um ideal. E o ideal do programa é o quê? É ver que as pessoas possam reconhecer Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador e mediador.
E aí as pessoas não vão fazer o programa no sentido do cansaço, mas vai fazer o programa com alegria. E eu creio que assim a igreja vai ser potencializada. E com isso, nós não estamos procurando um crescimento de igreja. Aí que é o processo é esse. Nós não estamos procurando um crescimento de igreja. Nós estamos procurando um crescimento do discípulo. Se eu faço o crescimento do discípulo, automaticamente a igreja vai crescer. Se todos nós que estamos aqui formos fazer uma evangelização discipuladora, onde você começa a evangelizar a pessoa, você vai discipular, vai trazê-la às águas, depois vai continuar com ela até ela ficar madura. O que vai acontecer com essa igreja? Ela vai potencializar, ela vai ficar enorme, porque é isso que isso traz para nós. Aí deixa de ser um crescimento horizontal e passa a ser um crescimento vertical. Vertical. Não é isso? Isso. Crescendo vertical, Deus acrescenta as pessoas na igreja, não é isso? Amém. Quando eu cresço em comunhão, quando eu cresço em vida com Deus, Deus vai trazendo. E o legal é que a gente vê nitidamente Deus trazendo as pessoas, queridos. Aí é poder de Deus. Eu não posso mensurar a quantidade de pessoas que vai vir. Mas se eu desenvolvo uma evangelização discipuladora, as pessoas começam a vir. Hoje a gente fica... Às vezes na Poço de Cariacica nós ficamos impressionados em termos, às vezes, 100 pessoas no culto. Mas às vezes você tem 20. Mas aqueles 20 que estão trabalhando na evangelização discipuladora começam a potencializar aqueles 80. E aí você começa a receber as pessoas com alegria. Você não vai ver as pessoas como seu concorrente, e sim uma pessoa que vai fazer sim o que você faz. Se você toca guitarra, você vai ver alguém que vai chegar e vai tocar guitarra, até melhor do que você. Você vai sentar e vai começar a ver as pessoas fazerem isso. E daqui a pouco você começa a plantar uma igreja. Você precisa de um guitarrista, precisa de alguém lá nessa igreja. Ela é pequena, mas hoje ela é pequena, mas amanhã ela é potencializada, vai ser grande. O meu sonho, o sonho que eu tenho mesmo, é ver muitas igrejas serem igual a essa igreja. Quando eu vou para uma igreja, igual vocês fazem aqui, um culto fantástico, eu vou com aquela alegria de aprender e fazer com que essas igrejas menores elas possam ser potencializadas igual vocês. Eu acredito que assim o evangelho vai crescer. Não ficar somente nas grandes igrejas, mas que as pequenas igrejas, essa igreja um dia foi pequenininha, que as pequenas igrejas um dia possam ser uma grande igreja em número de pessoas que está evangelizando. O Poço de Cariacica tem 5.000 moradores. O nosso sonho é chegarmos um dia e termos 100 lares alcançados. Temos 10. E olha só, dezembro agora, em janeiro eu estou saindo. Mas eu estou saindo para outro campo, plantar uma igreja, mas eu já tenho um Jardim Salarraiane, que eu treinei há 1 ano e meio, que vai ficar no meu lugar. E eu vou fazer uma mentoria com eles. Não vou ficar mais direto indo lá, mas só que eles já estão treinados naquilo que eu estou fazendo. Então, é mais ou menos isso. A gente vai começar a treinar pessoas para ficar no nosso lugar. E quando a gente faz isso, o evangelho, ele alcança um monte de gente mesmo. Não temos que ter ciúmes. Deus sabe daquilo que a gente vai fazer. E a igreja não pode ter ciúmes, porque o outro chega e faz. Quando alguém faz aquilo que você está fazendo, glorifica a Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. Aprendi muito, né? E você? Aprendi que evangelismo não é um evento, é um estilo de vida. Isso. Aprendi que grandes igrejas nem sempre são igrejas grandes. Isso. Aprendi muito nessa noite. Alguém tem uma pergunta para a gente encerrar sobre o bate-papo, sobre a vida missionária do Devassi, algum detalhe que passou despercebido e você gostaria de saber? Alguém? Quero dar oportunidade a você. Lá atrás, Penha, pode ficar de pé e fazer a pergunta em voz alta. Verdade. Amém. Alguém tem uma pergunta?
para o Devaci responder e a gente encerrar? Ninguém? É sinal de que a entrevista foi boa, então. Respondeu todas as perguntas. É isso? Amém. Então, Devaci, para a gente encerrar, né? Queria que você, assim, rapidamente falasse para nós. Já que o nosso tema é Eu tenho um sonho, fala para mim qual é a igreja do seu sonho. A igreja do meu sonho é aquela que a primeira pessoa que chega, que Deus nos envia, nós possamos capacitar ela para que no mesmo momento que ela chega com alegria, ela possa sair com alegria e buscar outras pessoas. Ok, é uma igreja que recebe as pessoas, treina as pessoas, discipula as pessoas e ela sai com essa vontade. Eu li uma frase essa semana que muitas das vezes a gente fica ensinando a pessoa a orar, ensinando a pessoa a ler a Bíblia e a igreja às vezes não ensina o ID à pessoa. E quando você ensina o ID à pessoa, ela volta orando, ela volta lendo a palavra e volta alegre porque ela fez uma outra pessoa. Show! Então nós vamos orar e vamos encerrar esse bate-papo, essa conversa. Foi muito boa, muito proveitosa, muito edificante. E quero orar pela vida do Devaci, quero orar por esta igreja que está sendo plantada lá em Porto de Cariacica, quero orar por todos os missionários que estão espalhados no nosso estado, que são sustentados pelo nosso trabalho, pela nossa convenção, pela nossa junta estadual de missões. Quero orar pela nossa igreja, que nós também possamos viver essa realidade. Amém. De ser uma igreja discipuladora, uma igreja multiplicadora em todos os sentidos, uma igreja que cresce para cima. E como eu aprendi e como eu me inspirei essa noite. Eu também aprendi muita coisa com os irmãos, vou levar coisas maravilhosas. E você que já fechou, mas essa ideia de você estar todo mundo aqui descendo, subindo, isso é maravilhoso. Eu aprendi muita coisa mesmo. Parabéns. Muito bom. Então vamos orar. Quero convidar o irmão Paulo Assis e também o Álvaro. E nós vamos orar aqui, encerrando este culto. E você pode também ter a oportunidade de cooperar com missões estaduais. Então, desde o início do mês de junho, nós já estamos em campanha de missões estaduais, porque nós temos um sonho. O nosso sonho é alcançar esse estado pelo Evangelho e para a glória de Deus. Então, esse gasofilácio menorzinho aqui, escrito missões. Nós temos cantina hoje? Agora? Tem cantina? Não. Então, se você puder, quiser e também estiver com esse sonho no seu coração, eu queria convidar você para qualquer momento, a partir de agora, se você quiser fazer agora, no finalzinho do culto, o pessoal saindo, você pode vir aqui e depositar a sua oferta, e eu te garanto que ela será contabilizada e será enviada, para que o trabalho, como o Devaci está fazendo, vários outros continuem sendo sustentados, para que as igrejas continuem sendo plantadas, e nós temos feito muitas coisas, de norte a sul desse estado, do litoral às montanhas. Essa junta de missões estaduais, nós chamamos MEVAN, que é o Ministério, Missões e Evangelismo, tem feito um trabalho fantástico. O coordenador é o pastor Kane, e o alvo deste ano, como está aqui no cartaz, é R$700 mil. É um alvo anual, é o alvo para o ano, ok? Então, junho, julho e agosto, aqui nós estaremos em campanha de missões estaduais. Então, todo o dinheiro que você colocar nesse pequenininho aqui, escrito missões, vai ser contabilizado, e no final de agosto nós vamos depositar na conta lá da Junta de Missões Estaduais, para somar desses R$700 mil, quanto vai vir da igreja de Guaranhuns? Eu não sei, mas eu quero que seja o bastante para que trabalhos como esse continuem crescendo, avançando e multiplicando em nosso estado.